Você já teve que enfrentar a mesma tentação mais de uma vez? Hoje, vamos analisar uma história sobre o poder da consistência na construção do caráter, mesmo diante de oportunidades de vingança. Estamos explorando 1 Samuel 26 e o Salmo 54, onde testemunhamos a segunda chance de Davi para tirar a vida de Saul e a notável contenção que ele demonstra. A mensagem principal desta passagem está nas palavras de Davi, em 1 Samuel 26, versículos 23 e 24. O Senhor recompensa a todos pela sua justiça e fidelidade. O Senhor entregou você em minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Assim como valorizei a sua vida hoje, que o Senhor também valorize a minha vida e me livre de todos os problemas. Essa declaração contém o cerne da verdadeira fé, confiando na justiça de Deus em vez de tomarmos as rédeas em nossas próprias mãos. Nossa história começa com os zifeus mais uma vez traindo a localização de Davi para Saul. Apesar da misericórdia anterior de Davi, o ciúme de Saul o leva a perseguir Davi novamente. É um lembrete de como emoções destrutivas como ciúme e inveja podem ser sem controle. Saul não superou o ciúme, que virou um vírus, espalhando destruição em sua vida e na dos outros. Davi, sabendo da chegada de Saul, envia batedores para confirmar a presença dele. Então, em um movimento ousado, Davi e Abisai se esgueiram até o acampamento de Saul durante a noite. Eles encontram Saul dormindo com lança cravada no chão, perto de sua cabeça. É um momento de déjà vu, mais uma vez. Davi tem a oportunidade perfeita para acabar com seus problemas. Tirando a vida de Saul, Abisai vê isso como uma oportunidade divina, dizendo: agora Deus entregou o seu inimigo em suas mãos. Agora deixe-me cravá-lo no chão com um só golpe de lança. 1 Samuel 26, 8. Mas a resposta de Davi revela a profundidade de seu caráter e sua confiança em Deus. Ele se recusa a ferir Saul, dizendo: não o destrua. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? 1 Samuel 26, 9. A contenção de Davi vai além de mera resistência passiva. Ele impede ativamente que Saul seja ferido, recusando-se a permitir que Abisai o mate. Em vez disso, Davi pega a lança e o jarro de água de Saul como prova de presença no acampamento. Esse ato demonstra tanto a coragem de Davi quanto seu compromisso em provar sua inocência a Saul. Depois de sair do acampamento, Davi chama Abner, o general de Saul, envergonhando ele por não proteger o rei. Quando Saul reconhece a voz de Davi, vemos uma conversa entre os dois homens. As palavras de Davi são uma mistura de respeito, razão e fé. Ele apela ao senso de justiça de Saul, perguntando o que fez para merecer tal perseguição. Ele chega a sugerir que, se foi Deus que incitou Saul contra ele, quer sacrificar para reparar a ofensa. Mas, mais importante ainda, Davi expressa sua confiança na justiça de Deus. Ele diz: o Senhor recompensa a todos pela sua justiça e fidelidade. 1 Samuel 26, 23. Esse versículo mostra que Davi está confiando em Deus para lidar com a situação de forma justa. Entrelaçado na narrativa, o Salmo 54 nos mostra o coração de Davi nessas provações. O Salmo começa com um clamor por ajuda. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Faz-me justiça pelo teu poder. Salmo 54, 1. Mas termina com confiança na libertação de Deus. Certamente, sem dúvida, Deus é o meu auxílio. O Senhor é quem verdadeiramente me sustenta. Salmo 54, 4. Este salmo revela como os problemas de Davi o levaram a uma intimidade mais profunda e intensa com Deus, fortalecendo sua fé e sua confiança. A história nos ensina lições cruciais sobre caráter, confiança e como lidar com tentações recorrentes.
Isso nos mostra a importância de um caráter demonstrado consistentemente. A resposta de Davi a essa segunda oportunidade de ferir Saul é consistente com seu primeiro encontro. Essa consistência demonstra que sua contenção anterior não foi um acaso, mas estava enraizada em uma convicção profunda. Também vemos o poder de confiar na justiça de Deus, em vez de buscar vingança. A recusa de Davi em ferir Saul não se baseia no medo ou na fraqueza, mas em uma confiança profunda de que Deus lidará com a situação à sua maneira e no seu tempo. Por fim, somos lembrados do poder destrutivo das emoções negativas incontroladas. O ciúme persistente de Saul o levou a perseguir Davi, apesar de reconciliações anteriores. Isso é um alerta para nós sobre o perigo de permitir que emoções como ciúmes e inveja criem raízes em nossos corações. Como podemos aplicar essas verdades às nossas vidas hoje? Primeiro, ao enfrentar tentações ou injustiças repetidas, escolha responder de forma consistente com um caráter piedoso. Segundo, confie na justiça de Deus em vez de buscar vingança, mesmo quando você tiver a oportunidade de, entre aspas, acertar as contas. Terceiro, esteja atento a emoções negativas, como ciúmes ou inveja, e lide com elas antes que criem raízes e causem destruição em sua vida. Quarto, use os tempos de provação para aprofundar sua vida de oração e confiança em Deus, como Davi fez no Salmo 54. Lembre-se de que seu comportamento consistente e piedoso pode impactar poderosamente os outros, até mesmo aqueles que o prejudicaram. Quinto, cultive um profundo respeito pela autoridade de Deus e pelo seu tempo. Confie que Ele lidará com as situações com justiça, e do seu jeito e no seu tempo. A história de Davi poupando a vida de Saul pela segunda vez nos lembra que a verdadeira força muitas vezes está no autocontrole e em uma profunda confiança na justiça de Deus. Deixe-me perguntar, há situações em que você tem sido repetidamente tentado a resolver as coisas por conta própria? Lembre-se do exemplo de Davi. Escolha confiar em Deus em qualquer dificuldade. O caráter piedoso, quando praticado de forma consistente diante de provações repetidas, pode ser um testemunho poderoso para os outros e um meio de aprofundar seu relacionamento com Deus.